Do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos, parece que aumentou o grupo, não, pastor? Aumentou, né? Então, sejam todos bem-vindos que não puderam vir ontem e hoje de manhã, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui. Ao finalzinho hoje eu vou passar os nossos ministérios para vocês conhecerem e orarem por nós. Mas nós estamos vendo, nesses dias, Irmãos, eu quero só, antes de passar para o pastor Donirã, só apresentá-lo. O pastor Donirã hoje, ele trabalha com a missão AMEI, apoia pastores, missionários que estão em momento de dificuldade, momento de crise emocional. O pastor Donirã tem trabalhado com esse suporte. E ao mesmo tempo também apoiado as igrejas, organizar seus departamentos missionários, é preletor em vários lugares. Aí a gente sempre acompanha as jornadas do pastor Donirã para aqui, para lá, junto com a namorada dele, Mas ele aceitou o nosso convite para estar conosco. Então você que não conheceu, então, o pastor Donirã, depois também tem a oportunidade de conversar com ele. As crianças de até 6 anos, pode seguir lá para a tenda. Até 7. Até 7 com quem? Louane, Zirlane e Laine. Laine, Zirlane e Louane. Até os 10, vai? Não. Durante as noites, estamos vendo sobre a transformação necessária para nós testemunharmos o Evangelho. Nós temos um único objetivo na nossa vida, que é a glória de Deus, que é a proclamação do reino de Deus, para que o reino de Deus alcance todo o mundo. Uma das coisas que a Bíblia nos diz é que, enquanto não for pregado esse evangelho do reino, em todas as nações não virá o fim. Então nós, Igreja de Cristo, nós temos o privilégio de poder pregar o evangelho de Cristo, mas muitas vezes nós nos sentimos despreparados, desqualificados, e nós temos algumas desculpas esfarrapadas para não fazermos a obra de Deus. Então nós estamos estudando nesses dias Atos 1:8, está lá, Estamos estudando Atos 1:8 para perceber que não tem desculpa. Vou sair da luz? Deu essa luz. É verdade. A gente acostuma. Mas, então, meus irmãos, nós estamos aprendendo sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos ao nosso texto? Vamos juntos? Mas é para ler daquele jeito. Quem não estava aqui ontem, sabe como é que lê? Lê para fora e para cima. Lê quando chega aquele negócio tortinho assim, é vírgula. Aí a gente para um pouquinho só. Quando chega naquele negócio pretinho assim, sem ser eu, é ponto. Aí, por ela, vamos lá. Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bem, nós vimos que o mas está relacionado ao contexto. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a restauração do reino, e o Senhor nosso Deus diz assim: olha, vocês estão preocupados com isso, não compete a vocês saber, mas vocês são a resposta das suas próprias orações. Vocês receberão poder. Vocês receberão poder para que vocês possam proclamar o Evangelho. A solução do mundo, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Por isso que o Senhor não tem uma outra agência a não ser a igreja. A igreja é a única agência do reino dos céus na face da terra. E a igreja precisa entender que ela é capacitada pelo poder do Espírito Santo. Então nós estamos trabalhando ponto a ponto. Então nós já vimos a capacitação, que é receber poder. Nós já vimos agora, vamos ver agora que essa capacitação acontece na pessoa do Espírito Santo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O reverendo Elben César, não sei quantos conhecem aqui, foi diretor da revista Ultimato muitos anos, pastor da igreja de Viçosa por muitos anos, um homem de Deus. E ele escreveu uma série de artigos, só para justificar o que eu vou dizer daqui a pouco, tá?
Ele escreveu uma série de artigos dizendo: a Igreja Católica tem Maria de mais e a Igreja Evangélica tem Maria de menos. O que quer dizer? Porque ele fez uma série de artigos sobre a pessoa da Maria, e muitos criticaram que nós, claro, nós não adoramos Maria de jeito nenhum, nem ela aceitaria, mas ele colocou: católicos têm Maria de mais, evangélicos têm Maria de menos. Eu quero fazer uma colocação aqui. A Igreja Protestante Histórica, ela prega muito pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. Não é o caso da sua igreja, então não serve aquela coisa, você fica tranquilo aí, tá? Mas prega muito pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. Os pentecostais pregam demais, mas sem conteúdo. Então o que nós precisamos é do equilíbrio. E o que nós vamos fazer hoje à noite aqui é perceber que o Espírito Santo ele foi dado com duas funções: para consolar e continuar a obra de Cristo. É o Espírito Santo quem nos consola e é o Espírito Santo quem aplica em nós a obra de Cristo. Mas o Espírito Santo vem também para capacitar a igreja, para que a igreja possa ir até os confins da terra. O Dr. Shedd fez um trocadilho, mas com essas palavras: sem o Espírito Santo não há poder, sem poder não há testemunho eficaz, e sem testemunho eficaz o Evangelho não chegará até os confins da terra. Então nós precisamos da capacitação, e o Espírito Santo ele é exatamente o capacitador. Então vamos olhar de novo Lucas 24, 49, por favor, irmã. Lucas 24, 49. Dentre as promessas da vinda do Espírito Santo, nós temos essa de Lucas 24, 49, dizendo o que o Espírito Santo faria. Vamos juntos? Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que era preciso que os apóstolos, após todo... E lembrando que quem não estava ontem aqui, essa ordem aqui, as outras ordens dadas, chamada a ordem da grande comissão, foi dada entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Era um momento crítico, era um momento muito importante. Jesus estava se despedindo dos discípulos e as suas últimas palavras é: saiam pelo mundo, vão por todo mundo, preguem o Evangelho para qualquer pessoa, em todo mundo, para qualquer pessoa. Essa passagem aqui de Atos 1:8 é a mesma passagem, mas agora dizendo que nós não podemos esquecer de alcançar a nossa Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, assunto para amanhã, mas é a mesma ordem, só que eles precisavam de ser capacitados para isso. Eles não conseguiriam fazer sozinhos. Os discípulos admiravam o poder de Jesus. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus curou paralíticos e coxos. Jesus ordenou e dominou a natureza. Jesus tinha poder sobre os demônios, e os apóstolos admiravam tudo isso, mas eles não tinham. Eles não tinham. E uma prova disso é quando Jesus desceu lá do monte, um pai desesperado disse: Senhor Jesus, meu filho lunático, meu filho morrendo aqui, e os seus discípulos não puderam. E Jesus repreende a falta de fé dos discípulos, mas vai lá e cura o menino. Os discípulos não tinham poder próprio. O poder é o poder de Jesus, é o poder do Espírito Santo. A igreja não tem poder, mas a igreja é capacitada pelo poder do Espírito Santo. Daí porque nós precisamos muito, meus irmãos, nós precisamos muito mais do que fazemos, nos apaixonar pela doutrina do Espírito Santo. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, ele é o agente transformador. Eu queria convidar você para nós darmos uma passagem rápida pelas Escrituras. Vamos lá? Vamos lá, pronto aí, irmão? O dedinho está animado? Vamos começar com Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ao longo da história da humanidade, não só da igreja, tá? Ao longo da história, o Espírito Santo, ele age como esse capacitador. Então nós não fazemos as coisas que nós sabemos, nós fazemos as coisas que nós somos capacitados. Aliás, Pilatos falou isso, Jesus falou isso para Pilatos, né? Você não teria nenhuma autoridade se do alto não te fosse dado. Nós temos uma autoridade, um poder
que nos é concedido na pessoa bendita do Espírito Santo. É possível que nós arrebentemos as portas do inferno. Eu gosto daquele texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquele texto fala de uma igreja irresistível, de uma igreja que arromba as portas do inferno. Alguns teólogos interpretam isso como se a igreja ficasse refém e como se as portas do inferno fossem arrebentar a igreja. Ao contrário, é o inferno que tem que ter medo da igreja, porque a igreja, no poder do Espírito Santo, ela tem ordem judicial do céu para poder arrombar as portas do inferno e arrancar vidas preciosas de lá. Este papel só a igreja pode fazer no poder do Espírito Santo. Então, ao longo das Escrituras, o Espírito Santo é esse dínamo, o Espírito Santo é esse capacitador. Vamos olhar então Gênesis 1, 2. Vamos lá? Gênesis 1, 2. Vamos juntos? A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós sabemos que a obra da criação é a obra do Deus triuno, Elohim. Nós sabemos que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuaram como uma pessoa. Nós sabemos que a gente faz essa divisão para compreensão. Deus Pai criou, o Filho salvou, o Espírito confirma, o Espírito aplica. Está tudo bem, está tudo certo. Mas nós sabemos que a obra é conjunta. A única vez que alguma pessoa da Trindade ficou sozinha foi nessa sexta-feira que nós estamos comemorando hoje. Foi a única vez que uma das pessoas da Trindade ficou sozinha. Foi quando Jesus, assumindo todo o nosso pecado, ele foi desfigurado, conforme diz Isaías. Naquele momento ele disse: Papai do céu, Deus meu, por que me desamparaste? Só naquele momento. Todos os outros momentos, o Pai estava criando, mas o Espírito Santo estava gerando. A palavra aí, o Espírito de Deus pairava, significa que, e é uma palavra meio complicada, mas é como se ele estivesse energizando. Deus estava falando, o Pai criando, a palavra de Deus era Jesus, e o Espírito Santo presente, fazendo com que a coisa acontecesse. Desde o começo do mundo, as coisas acontecem no poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, é muito cansativo ser igreja sem ser no poder do Espírito Santo. É muito desgastante fazer o ministério a não ser no poder do Espírito Santo. É impossível alcançar vidas para o Cordeiro se não for no poder do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo, ele capacita, dá talentos, dá dons. Eu quero que você, até o final desse nosso evento, você descubra, falamos isso ontem, você descubra quais são os seus dons, quais as habilidades que o Espírito Santo te deu, e se você as está usando. Você tem usado os dons, as habilidades do Espírito Santo na sua vida? Nenhuma pessoa convertida, absolutamente nenhuma, vive sem ter um dom e um talento. Quando a pessoa converte, quando Deus converte alguém, Ele dá esses dons, esses talentos, Ele faz isso. Então cada um de nós temos potencial para fazermos muito mais para o reino de Deus. E à medida que a gente descobre isso, à medida que nós, as duas palavras de ontem, pastor, lembra ainda? As duas palavras de ontem, quando nós temos sensibilidade e disponibilidade, nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar. Aí, lá em Efésios, não vamos ler agora, mas diz que o Senhor concedeu uns para pastores, outros para mestre, outros para isso, para aquilo, mas cada um de nós tem um dom. Cada um de nós podemos alcançar vidas para o Cordeiro. Você pode, na sua casa, com o seu jeitão, no poder do Espírito Santo, ser uma bênção. Vamos lá, irmã. Gênesis 41, versículos 38 e 39. As pessoas falam que o nome desse rapaz é José do Egito. Está errado. Ele não é do Egito. Ele é José de Israel. Ele estava no Egito. Eu estou em Campo Grande, mas não sou adonirando de Campo Grande, eu estou em Campo Grande. Mas é interessante, José no Egito, ele estava, humanamente falando, a situação dele estava, não vou falar que estava preta, que eu não sou racista, viu? Mas, nem vou falar que estava feio também, que não é assim, mas a situação dele estava complicada. Ficou meio assim, não ficou? Complicada. A situação dele estava complicada. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar. Mas Deus o abençoava e ele prosperou na casa de Potifar. E aí, a mulher de Potifar, aquela prostituta desqualificada, ela inventou toda aquela narrativa. José foi parar na prisão. Lá na prisão, José, por causa do bom comportamento, assumiu a liderança da prisão. Mas não era o lugar dele ainda.
Deus havia dado a José habilidades para que ele se tornasse aquilo que Deus queria que ele fosse. Gênesis 41, 38 e 39, por favor. Vamos ver? Gênesis 41, 38 e 39. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Pois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O que Faraó reconheceu que José tinha? O Espírito. O Espírito de Deus. O que diferenciou José de toda a sua geração dos seus pais, de toda a geração dos egípcios? José tinha o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus era visto em José por conta da sua habilidade, sensibilidade para interpretar sonhos. E ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E depois ele foi tirado da prisão e interpretou o sonho de Faraó. Mas aquelas habilidades fez com que José se tornasse muito mais do que o primeiro-ministro, ou vice-rei, sei lá como era o nome da, mas se tornasse um ponto-chave no plano de Deus para o seu povo. Muitos de nós, que talvez nem tenhamos uma origem tão nobre, mas quando nós entendemos o que Deus quer fazer na vida da gente, eu quero que você pense em você, não pense em ninguém mais. Quando você entender o que Deus quer fazer na sua vida, que Deus não te criou para passar por esse mundo aí em brancas nuvens, Deus não te criou para ficar, há um provérbio que o homem nasce, cresce, fica bobo em casa, né? Mas Deus criou você para muito mais do que isso. Deus criou para ser uma bênção. E não é tarde demais, amanhã de manhã eu vou falar sobre isso. Não é tarde demais para que você diga: Senhor, eu estou aqui. O que eu posso fazer para expandir o Evangelho? O que eu posso fazer para ser uma bênção? O que eu posso fazer, Deus? O que o Senhor, como o Senhor quer me usar para que eu seja bênção para o mundo? Então vamos continuar a nossa passeada aí. Êxodo, sabe achar Êxodo aí, irmã? 28, versículo 3. Deus Deus decidiu fazer o tabernáculo e não tinha alfaiate, não tinha nenhum artista até então. O povo estava no deserto, não tinha artista. Êxodo 28, 3. Vamos lá? Farás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. A sua profissão no poder do Espírito Santo pode ser uma bênção para o mundo, gente. Hoje nós temos escolas que nos capacitam para fazer as coisas, mas o Espírito Santo, ele capacita as pessoas. Então nós temos aqui nesse texto que o Espírito Santo encheu de sabedoria a esses homens, muitos outros, para que pudessem fazer coisas. Deixa eu chamar a sua atenção, use a sua profissão para a glória de Deus, não importa qual seja. Uma das coisas que nós temos falado, e agora eu estou incorporando o nosso ministério também, não vai aparecer ele ainda, mas nós estamos trabalhando um negócio que nós chamamos de aceleração missionária. Ativação e aceleração missionária. Todos nós somos missionários. Quem não é campo missionário. Se alguém não é missionário, é campo missionário. Porque todos nós temos a missão de proclamar ao mundo. Ninguém pode dizer assim: essa tarefa é do missionário, é do evangelista, é do pastor. Eles são homens e mulheres de Deus que nos lideram, mas somos nós quem devemos fazer a obra de Deus. Somos nós que devemos usar os nossos dons e talentos para pregar o Evangelho, para alcançar vidas. Então esse é um exemplo de que Deus usa a profissão. E eu conheço muitos casos assim, de pessoas, e Deus está nos fazendo juntar um grupo muito bom em Campo Grande, de pessoas que decidiram usar o trabalho delas para a glória de Deus. E eu não estou falando aqui de pregar não, gente. Especialmente se você trabalha numa repartição pública, ou no órgão público, você não pode pregar o Evangelho lá. E nem precisa. Basta você dizer: Senhor, me usa. As pessoas vão te procurar. Deixa eu dar um exemplo rapidinho meu. Fui professor lá numa escola chamada Colégio Paraná, em Maringá. E era uma escola muito mal afamada. E eu, quando cheguei lá, o meu conselho na época de Maringá disse: olha, se eu fosse você, não ia lá não, dona Irã, lá não presta. Lá é um lugar terrível. Mas tá tudo bem. Eu fui. Quando eu cheguei, nas minhas primeiras noites,
eu não tinha condições de ficar na sala dos professores. Em 15 a 20 minutos, havia de tudo, drogas, prostituição, havia de tudo, adultério. E eu me senti muito mal. E eu quase dei razão para os meus conselheiros que eu não devia. Mas eu decidi que eu poderia reverter essa situação, mas sem dar sermão. O que eu fiz? Peguei o violão no dia seguinte, levei lá no pátio, comecei a cantar, não sabia quem era crente, eu descobri que tinha muitos agentes secretos lá. Eles iam chegando quietinho e eu comecei a fazer um movimento lá. Nós cantávamos todos os dias e orávamos. Então esses 15 a 20 minutos eram maravilhosos. Era um pedacinho do céu. Nós cantávamos, orávamos, compartilhávamos versículos bíblicos, recitávamos versículos. E quando acabava, ficava aquele gostinho, puxa vida, tomara que venha logo amanhã. Isso aconteceu durante meses. E eu não entrava mais na sala dos professores. Mas passados alguns meses, o Espírito Santo falou, agora é hora de você voltar lá. E eu voltei num dia de surpresa. Já tinha quem tocasse, quem fizesse o trabalho. Enquanto eu estava fazendo, eu fui lá, a pretexto de pegar material, que eu sempre pegava depois. Quando eu entrei na sala, o professor de matemática estava no colo do professor de inglês, e estava aquele clima, aquela coisa. Quando eu entrei, todo mundo levou um susto, ele pulou e se arrumou, e puxou assim, aquela coisa esquisita. Eu não falei nada, e não olhei para ninguém nos olhos. Entrei e todo mundo se aprumou, e a partir daquele dia, Deus começou a fazer uma mudança naquele lugar. E nossos alunos, que eram agentes secretos, se manifestaram. E houve um pequeno avivamento naquele lugar. Você não precisa falar, você precisa viver, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso. E o Espírito Santo quer capacitar você onde você está. Basta que você se deixe usar pelo Senhor. É maravilhoso isso. Esses dias eu estava andando, e não quero contar isso para minha glória de jeito nenhum, mas eu preciso que você entenda. Um dia desses qualquer, e não sei se você faz isso, mas todo crente, toda manhã diz, Senhor, eu quero ser bênção nas suas mãos. Se você não ora assim, ore, tá? Senhor, eu quero ser bênção nas suas mãos hoje. Não sei o que vai me acontecer. Como diz o hino, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno. E uma dessas manhãs que eu orei assim, eu fui com a minha namorada é uma bênção, mas quando ela vai no supermercado, no shopping, é bênção a si mesmo. Mas eu tenho que ter uma paciência. Ela pega, ela olha tudo, ela vê a data de validade, aperta, cheira. Se der morder, morde, mas cheira, olha de novo e vai. Produto de limpeza demora 200 anos para fazer. E eu fico irritado. E ela quer dizer, eu falei, Senhor Deus, não me deixe pecar com a minha irritação, Senhor. E eu comecei, como era um mercado, não era um mercado grande que a gente tinha, era um mercado relativamente pequeno, eu comecei a andar pelo corredor, orando a Deus para eu vencer a minha irritação. Eu estava orando. Eu não estava nem testemunhando, só estava orando. Eu andei, de repente, num daqueles corredores lá, que não sei qual, um repositor parou assim, disse, moço, o que foi? Tem uma coisa diferente do senhor. Eu falei, o que me factou? Foi. Não, moço, tem uma coisa diferente do senhor. O que é? Eu falei, não sei, ué. Mas, moço, eu estou sentindo a presença de Deus na sua vida. Eu fiquei assustado, porque nem eu estava sentindo. Eu estava sentindo um pouco de raiva, para falar a verdade. Mas é interessante, eu tinha orado de manhã, Senhor, me fala, mesmo eu tendo que vencer o meu pecado, mesmo eu tendo que vencer as minhas dificuldades, e agora que a ciência avançou muito, gente que não sabia que tinha doença, ficou sabendo, eu tenho toque, uma espécie de toque, eu não sabia que eu tinha, só descobri depois que a ciência falou que existe esse trem, se não tivesse falado eu não sabia. Então, eu tenho que vencer o meu toque. E um deles é exatamente isso, a minha impaciência com algumas situações, e eu estava lutando espiritualmente contra isso, e Deus pôde me usar para testemunhar. Quando eu cheguei no caixa, a mesma coisa. A menina do caixa parou o carro fazendo olhando minha cara e eu tive que evangelizar, não teve jeito. Ela estava quase pedindo. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que a igreja do Senhor Jesus é a única agência do Senhor na face da terra. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo nos capacita. Há um texto que eu quero, é o próximo aqui, Números. Você consegue achar números aí? Números 11 e 17. Pensa em Moisés. Moisés era o mais manso à face da terra. Ele quebrou as tábuas da lei com toda a mansidão. Moisés era o mais manso à face da terra. Mas olha o que a Bíblia diz de Moisés. Números 11 e 17. Vamos juntos? Então descerei ali, falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus diz que Moisés, para fazer o que ele fazia, ele tinha
o Espírito de Deus. Não era porque era Moisés, mas qualquer crente que diga: Senhor, eu estou aqui à tua disposição, o Senhor vai te usar. Já falei para vocês a importância de nós estarmos atentos às oportunidades. Às vezes nós ministramos sem perceber. Às vezes nós ministramos, e eu falei da questão da fisiologia, às vezes nós estamos ministrando com o nosso próprio jeito de ser. O Senhor quer nos usar. É maravilhoso. Então o Espírito Santo tem que fazer. Vamos continuar. Juízes são muito. Vamos olhar só Juízes 3, 10. Só esse. Mas todos os juízes, eles faziam o que fizeram, eles fizeram o que faziam. Agora é fazer o que fizeram o que faziam, né? Eles fizeram o que fizeram. Melhorou. Eles fizeram o que fizeram por conta do Espírito Santo. Nenhum daqueles caras era especiais. Aliás, eu olho para aqueles juízes e eu acho eles muito esquisitos. Fizeram o que fizeram. Por que eu não pensei nisso antes, né? Eles fizeram o que fizeram. Vamos lá. Juízes 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Nem sei qual que é esse juiz aí. Qual juiz que é esse aí? Você tem aí? Qual desses juízes que é? Eu nem sei qual é esse aí. Mas todos eles, o Espírito do Senhor veio sobre eles e eles fizeram. Naquela época, e aqui está a diferença, tá, irmãos? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, agia, como eu vou falar, voltava. Mas ele não estava, as pessoas não estavam lá, não haviam sido ainda, vou usar uma palavra que o presbiteriano não gosta, tá? Não haviam sido batizados com o Espírito Santo ainda. Então o Espírito Santo agia e voltava. Agia e voltava. Então você tem esse registro. Quem está anotando, para saber depois quem é esse, Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 13, 24 e 25. Então todos esses textos falam dos juízes que o Espírito Santo capacitava. Ainda hoje é assim. A diferença é que o Espírito Santo não volta mais para o céu, ele está aqui conosco. Mas ainda assim, hoje, o Espírito Santo capacita. Não é na nossa força. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder do Espírito Santo à nossa disposição, se nós soubéssemos. Se nós soubéssemos. Se eu falar para vocês que eu tenho fobia de gente, vocês acreditam que eu sou um cara totalmente vergonhoso, envergonhado, e psicologicamente falando, eu sou incapaz, inapto para liderar qualquer coisa? Esse cara sou eu. E eu só consigo pregar, e já preguei para muita gente, já preguei no congresso adolescente, enfim, já preguei em muitos lugares, em muitos outros lugares, estados, países, mas nunca me senti capaz disso. Nunca. E até hoje não. Eu me lembro do velho Emiliano Antônio Elias, e perguntaram para ele: está bem, pastor? Você está confortável para pregar? Nunca estou. Eu dependo do Espírito Santo o tempo todo. É o Senhor quem capacita pessoas incapazes como eu. É o Espírito Santo quem capacita. E eu sempre brinco, se Ele faz comigo, Ele pode fazer com qualquer um. Eu e você, quando nós nos submetemos ao poder do Espírito Santo, podemos ser úteis, podemos ser bênção, podemos ser elementos para transformar o mundo. Vamos continuar mais algumas referências aqui. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. O que eu quero é que você, ao final desse nosso estudo hoje, que você diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Você está fazendo uma listinha de 3 a 5 pessoas que você quer alcançar. Você está orando ao Senhor para que Ele te mostre quais os dons que você vai, qual a estratégia que você vai usar. Mas é muito importante que você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Vamos ver sobre Davi. 1 Samuel 16:13, vamos lá? Tomou Samuel do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Apesar de Davi ser um pecador, a partir do momento que ele foi ungido pelo Senhor, e aqui é uma história diferente, há casos em que é a partir da ação de um profeta ou de uma outra pessoa, mas no geral o Espírito Santo nem precisa que alguém faça isso, ele faz direto.
Tá? Mas nesse caso aqui específico, Samuel foi lá de onde ele morava, a terra até Belém, para poder ungir um rei. Mas era um problema nacional. Mas Deus escolheu um homem cheio do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, a situação pode ser resolvida quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança cheia do Espírito Santo, usada por Deus para a solução. Como nós precisamos almejar no nosso coração, como nós precisamos desejar ser homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças cheios do Espírito Santo. Os profetas, único exemplo, é Ezequiel 2:2. Lá nós temos um monte de exemplos, vamos deixar de falar aqui, mas os profetas, quase todos eles, se não todos, porque não dá para dizer que foram todos, mas também não quero abrir esse assunto agora. 2:2, de Ezequiel, vamos juntos? Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e o ouvi o que falava. Isso, então é o caso de Ezequiel, mas é o caso de muitos outros profetas. Eles foram homens usados pelo Espírito Santo. Não tem nenhum problema se o Espírito Santo te usar uma única vez. Uma vez, e eu não tenho dom de cura. Ah, como eu queria ter, eu acho tão lindo, maravilhoso. Ai, Deus não faz o que eu quero. Pronto, acabou. Mas um dia, lá em Ariquemes, viu, Olga? Antes de você chegar, não foi depois, saiu alguma coisa. Sei que naquela época, faleceu a dona Nazaré. Seu Francisco foi lá em casa, pastor, vamos lá em casa orar pela minha mulher. Ela está muito mal. Eu falei, você não leva no médico? Pensei, né, o pecador que eu sou. Chamar pastor para orar, leva no médico. Mas eu fui. Às vezes eu faço as coisas, eu não ganho, mas eu faço. Eu sou igual aquele filho desobediente. Sabe aquele filho que falou que não ia? Foi. Eu tomei para aquele. Aí eu fui lá orar pela dona Nazaré. Ela morava no setor 5. Cheguei lá, dona Nazaré na cama. Aí, pastor, ora, pastor. Eu falei, oro, mas não põe a mão. Sei lá onde é aquele negócio, né? Eu oro, mas tá bom. Aí eu orei pela irmã Nazaré. E, Senhor Deus, no nome de Jesus, sai daquele oração normal. E fui embora para casa, se era para orar, mais do que isso, eu posso fazer a não ser orar. Aí fui para casa. Quando eu ia me preparar para descansar, seu Francisco volta. Pastor, vai morrer a mulher, meu Deus. A oração matou a mulher. Pastor, vamos lá para casa jantar. Por quê? Porque a Nazaré levantou, pastor. E ela está tão boa que ela mandou convidar o senhor para jantar. A mulher saiu na hora. Eu será que eu tenho esse dom? Não tem não. Até hoje não aconteceu de novo. Mas eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo ele usa quando ele quer. E se você se colocar nas mãos de Deus, ele usa quando ele quer. Ele é o Senhor. Vamos olhar alguns exemplos do Novo Testamento agora. Maria, a Virgem Maria, a Maria que tem de mais, lá de menos cá. Lucas 1:35. Olha só o que Maria vai dizer. Aliás, o que vai acontecer com Maria? Lucas, capítulo 1, versículo 35. Vamos olhar no Novo Testamento para depois nós aplicarmos na nossa vida aqui rapidinho, tá bom? Lucas 1:35, vamos lá? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o Espírito Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que aconteceu com Maria? Maria estava lá fazendo tricô, crochê ou fuxico. Ela estava lá uma tarde, lá, Maria com seus 17, 18 anos, não muito mais que isso não, talvez menos. Estava lá na sala dela sozinha, e de repente um anjão de 2,5 metros, uma zona enorme que encheu todo lugar que ela estava, a mulher quase morreu de infarto. E aí ele disse: oi, salve agraciado, o Senhor é contigo, você vai ter um neném. E Maria disse: tá bom, mas como é que vai ser? Eu nunca tive relação com homem algum. Ela falou: eu nunca tive relação com homem algum. E aí a palavra é: descerá sobre ti o Espírito Santo. Por isso, o ente santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Então, na encarnação do Verbo, nós temos a presença do Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. João Batista, ele veio como precursor. João Batista, ele era um motoqueiro que vem, sabe quando vem uma pessoa importante, vem os motoqueiros, né? Você achou João 1,33? Já achou? Está muito rápido, menina. Então deixa o motoqueiro lá. Então, João 1,33, vamos lá. Eu não o conhecia. Ele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então,
João Batista, ele não conhecia Jesus, eles eram primos, viu? Eles eram primos. Eu gosto muito, não coloquei aqui, mas eu gosto muito quando Maria, naquele susto que ela levou pela história da gravidez, ela foi se consolar porque o anjo usou o Facebook e falou para ela: olha, sabe a sua prima lá, aquela velhinha, também está grávida. E Maria, para se consolar, foi lá visitar a prima. Quando ela chegou, houve um evento pentecostal lá. O João Batista, que estava na barriga da mãe dele, da mãe dele, João Batista começou a pular e vibrar, e a Maria disse: aconteceu um negócio aqui, viu? Aconteceu um negócio aqui. E ela: como é que eu sei? Como é que eu sou tão privilegiada de receber a visita da mãe do meu Salvador? Meus irmãos, o Espírito Santo é extraordinário. Ele age em pessoas comuns, transformando-as em pessoas extraordinárias. Maria, Isabel, João, são pessoas comuns. Eu e você, a obra de Deus é feita não olhando o nosso CPF, não olhando a nossa descendência. A obra de Deus é feita em nós, visando, como diz o texto, um fim proveitoso. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar você para ser uma bênção na cidade de... Aqui tem várias, né? Me ajuda aí. Piranhas, Belo... Caiapônia, Nova Chavantina, Palestina, Israel, Arenópolis, Barra do Garças, Querência. Meus irmãos, olha só, se cada um de nós voltar para casa hoje dizendo assim: Senhor, eu quero ser um homem, um jovem, uma mulher cheio do Espírito Santo, para ser uma bênção na vida da minha igreja, do meu pastor, da minha família, do meu bairro, da minha cidade. Eu quero, Senhor. Já pensou que revolução seria? Se nós nos colocarmos diante do Senhor: Senhor, conte comigo para a evangelização do mundo. É só isso que nós precisamos. Tudo mais Deus faz. A única coisa que Ele quer de nós é a disponibilidade, Ele quer sensibilidade, Ele quer que nós nos submetamos à sua santa e soberana vontade. É maravilhoso isso. Eu citei um texto, não leu? Não citei, não, tá bom. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Gosta de Lucas 4, 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21. Até Jesus, vou falar até Jesus, mas Jesus, para desenvolver o ministério dele, ele precisou do Espírito Santo. Sabe, você que apresenta a SAF da sua igreja, não pense que é um cargo só. Você precisa da unção do Espírito Santo para fazer isso. Eu admiro muito a Ana Maria, embora eu ache ela muito ativista. A Ana Maria é a presidente nacional da SAF. Eu acho ela muito ativista. Ela fica fazendo tudo. Enfim, a Ana Maria está em tudo, né? De madrugada, no carnaval. A Ana Maria está em tudo. Mas uma coisa que eu admiro naquela mulher: a Ana Maria, ela é uma mulher de oração, e visivelmente nela a gente percebe a ação do Espírito Santo. E ela é incansável. Ela consegue viajar para o Brasil todo e entrar toda madrugada para orar. Começaram de novo agora, né? Toda madrugada para orar, porque ela decidiu ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Está fazendo história e diferença para muitas outras mulheres. Então, você presidente de SAF, você presidente de PH, de UMP, de UPA, você que é líder de PG, pequeno grupo, você que faz qualquer tarefa, vai ficar muito mais poderoso, vai ficar muito mais espiritual quando você diz: Senhor, eu não vou mais fazer sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Quando você, uma singela lição que você for preparar, você diz: Senhor, eu preciso do teu Santo Espírito. Espírito Santo, fale por mim, em mim e através de mim. Aí você vai ter que adequar a sua vida, porque essa história de ser cheio do Espírito Santo é estilo de vida. Todo dia, é todo instante. Não é para fazer alguma coisa, é para ser instrumento nas mãos de Deus. Hein? Vamos lá? Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Meus irmãos, Jesus, essa é a profecia que ele pegou. Me dá o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e disse: está se cumprindo as Escrituras hoje. Jesus foi o primeiro, o pioneiro em ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que ele podia dar o Espírito Santo. Faz sentido, olhando para esse texto,
A gente vai olhar rapidinho, então, vá para o João para mim, por João 14, 16, 14, 17, 14, 26, tá? João 14, 16. Só para vocês verem como é que faz sentido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para. Ele vai enumerar, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos. Esse Espírito Santo, o Senhor Jesus é parte conosco. É maravilhoso. João 14, 16. Vamos juntos? Esse tem que ser bem alto, vamos lá? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, nós temos as 3 pessoas aí, não tem? Olha as 3 pessoas ali, bem claras. Volta. Olha as 3 pessoas bem claras. Esse eu quem é? Jesus. O Pai quem é? O Pai você já sabe, né? O que o Pai vai dar? O Espírito Santo, que é o outro Consolador. Jesus é o primeiro, ele é o outro Consolador. Então é maravilhoso. Agora vamos ao versículo 17, por favor. 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você pode ler isso na primeira pessoa, e não precisa ler em voz alta agora, só quero desafiar você a entender isso. Se você é convertido, e Efésios 1,13, eu amo Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qualquer pessoa convertida, ela tem o Espírito. Então ela pode dizer, no finalzinho desse texto, ele habita comigo. Não, eu o conheço, eu o vejo, eu o conheço. Ele habita comigo e está em mim. Esse é o grande desafio para nós hoje. Que a gente entenda que nós, apesar dos nossos pecados, quando nós nos rendemos a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. E aí, é que a gente não tem tempo para prolongar nessa doutrina, mas aí, quando falar de abafar o Espírito, de apagar, desprezar as profecias, é que muitos de nós escolhemos viver a nossa vida à moda da casa. Muitos de nós preferimos viver a nossa vida sem experimentar o poder. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não fiquem com raiva de mim. Tem muita gente que tem medo do poder de Deus. Tem muita gente que tem medo de dizer, Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. Tem muita gente que tem medo de dizer, Senhor, me encha. Senhor, me use como instrumento nas tuas mãos. Tem muita gente que tem medo de Deus. Que é um Deus bonzinho, que dá tudo que a gente precisa, sem que eu tenha que fazer muita coisa em contrapartida. Senhor, me abençoe. E me abençoe. E olha, por favor, não seja miserável, me abençoa muito. Tem gente que gosta, o reverendo presbítero Azor gostava desse versículo, eu também gosto, Salmo 67:1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E Deus, bênção, bênção, bênção. Essa oração é oração de caixinha de promessa. Caixinha de promessa só tem versículo gostoso, né? Mas a gente se esquece do versículo 2. Quando fala seja Deus gracioso, é para que se conheça em toda a terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Quando eu peço para Deus me abençoar, é para que eu possa abençoar outros. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais abençoado você é, mais endividado você fica com Deus. Deus não te abençoa para você ficar igual quando a pessoa vai para a academia, para ficar com poderosos bíceps, né? Os bícepões assim. Deus não quer abençoar você para você acumular a bênção, não. Quando Deus te abençoa, Ele espera que você abençoe a outros. Uma igreja tão abençoada como é a sua igreja, é para abençoar outros. Uma vida próspera e abençoada como você tem, é para abençoar outros. Mas tem muita gente que tem medo disso. Tem medo de ser bênção nas mãos de Deus. E fique tranquilo, quando você abençoa alguém, nunca vai te faltar. Porque à medida que você abençoa, mais você é abençoado. É assim que funciona. Nós precisamos do poder e da unção do Espírito Santo. Só para a gente terminar essa exposição do Novo Testamento, o principal texto é Tito 3, 4 e 5. Tito 3, 4 e 5. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Vamos ver juntos? Quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e do seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que texto maravilhoso. Grife esse texto na sua Bíblia, leia em casa. O Senhor nos salvou através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem aplica a obra de Cristo em nós. O Espírito Santo é quem gera a nova criatura, que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. É o Espírito Santo quem gera a nova criatura. É o Espírito Santo que faz com que, regenerados, renovados, nós estejamos a serviço do reino dos céus. É o Espírito Santo quem faz isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto da citação de Sproul. Ele diz o seguinte: a regeneração é a transmissão da vida nova a almas mortas. A regeneração é a transformação radical e miraculosa do pecador, ressuscitando do seu estado de morte espiritual e mudando a inclinação do seu coração. O Espírito Santo transforma um crente frio. Eu não fosse frio, estava bom. Um crente morno em alguém aquecido, motivado, disposto e disponível para Deus. Você veio para esse acampamento de Páscoa e o fundo aqui é missões. Como nós precisamos que a nossa igreja, que não é nossa, tá? É do Senhor Jesus, como precisamos que ela impacte a vida das pessoas. Como precisamos que o Evangelho deixe de ser um blá blá blá. O Evangelho não é alguma coisa só para a mente. O Evangelho é para o coração, é para a vida. O Evangelho é algo prático, é algo poderoso. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo, algo novo começa a acontecer. Uma igreja avivada no sentido bíblico da palavra, ela consegue alcançar os pecadores com a mensagem redentora de Cristo. Pastor Hernandes, hoje ele está com a mentoria para pastores, ele e o Arival, o reverendo Arival, e ele disse que é preciso colocar fogo no púlpito. Para colocar fogo no púlpito, é preciso colocar fogo nos pastores. Você já veio dito isso, né? Mas é preciso que o fogo de Deus esteja na alma do pregador, na alma no púlpito, na alma do pregador, no púlpito. Alcance a igreja, incendeie a igreja, enche a igreja de paixão, de amor, de zelo, de vontade de ver almas rendidas aos pés de Jesus. Como precisamos disso? Uma das igrejas, a minha igreja de pastor, a última, nós tínhamos um grupo lá chamado King's Voice. Tem gente que não gosta e tudo bem, quem não gosta fica por isso mesmo. Mas nós orientamos esse grupo, quando eles saíssem para as praças, eles não faziam na igreja nenhuma apresentação. Mas eles iam para as praças, eles iam para os shoppings. Houve culto que eu tive na minha igreja, que o coral foi para um lugar, o King's foi para outro, o coral de crianças foi para outro, e houve dia que eu pensei, eu vou ficar sozinho na igreja, porque eu liberei todo mundo para sair. Eu não, o conselho, eu liberei todo mundo para sair. Então nós tínhamos vários grupos de evangelização, teatro, e teve um dia que saiu 5 ou 6 grupos da igreja. E naquele dia que aqueles grupos saíram para alcançar um monte de gente, Deus fez com que viessem visitantes de tanto lugar que nós não imaginamos, que não ficou um único lugar vazio na igreja. Quando a igreja sai para fazer a obra de Deus, Deus faz a obra na vida da gente. Quando nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo, acontecem coisas extraordinárias na vida da gente. Tenho recebido algumas notícias boas desses meninos que foram chamados ao ministério, e esses meninos saíram da terra deles e eles foram para outros lugares para pregar o Evangelho. E de vez em quando eles se sentem fracos, eles ligam para mim. Eu digo para eles assim: é preciso que vocês entrem em dieta de novo, na dieta do Espírito Santo, para que Ele motive vocês, para que Ele renove o coração de vocês, para que Ele reanime vocês. E graças a Deus, temos orado para esses meninos, que eles têm voltado a pregar o Evangelho que é poder de Deus. Então, meus irmãos, o grande desafio nosso é: nós precisamos ficar à disposição do Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, usa-nos para a tua honra, usa-nos para a tua glória. Quantos de nós, meus irmãos, poderíamos fazer muito mais do que fazemos? Está muito bom você ir na igreja, participar dos ministérios da igreja, está muito bom, graças a Deus. Mas e os frutos? Os outros frutos? É o Espírito Santo que nos faz frutificar. E nessa noite eu quero convidar você para experimentar isso
que o Espírito Santo oferece. Gosto muito do texto, nós não íamos ler, mas vai ter que ler, assim não vai ter jeito, viu? Mas o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, não íamos ler, tá? Mas eu preciso ler esse texto para a gente entender. 15, 26 e 27, para a gente parar de dar desculpa de uma vez por todas. 15, 26 e 27. Vamos ler? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E olha o versículo seguinte, vamos juntos? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós somos transformados para testemunhar. E o Espírito Santo, quando ele veio para transformar-nos, para nos usar, para testemunhar do Evangelho de Cristo. É para isso que o Espírito Santo age na vida da igreja, para que a igreja possa transformada ser agente de transformação. Então, que a gente volte para a nossa igreja dispostos a andar com o Espírito Santo. Eu não vou citar todos os textos, porque é muita coisa, muita matéria, mas ele anda conosco, ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos defende, ele habita, ele consola, né? E consolar, na Bíblia, vem da palavra paráclito, que é a palavra, ele anda ao lado da gente, é como se fosse advogado, né? Eu não vou sozinho perante o juiz, ou perante quem, eu levo o advogado que vai falar por mim, vai me defender, né? Em aspas, mas esse é o papel do Espírito Santo, de andar com a gente. Ele faz isso. Uma pessoa que se deixa encher pelo Espírito Santo, ela pode testemunhar, ela pode ser bênção para transformar o mundo ao seu redor. Abaixe sua cabeça.